dia, boa tarde, boa noite. Estamos chegando com mais um podcast A Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho, com Caio Ribeiro. Atlético Mineiro, Internacional e Flamengo empatados na liderança com 31 pontos. O Galo tem mais vitórias, 10 contra 9 do Inter e 9 do Flamengo. E um jogo a menos, mas são 3 treinadores estrangeiros na ponta do Campeonato Brasileiro já há 6 rodadas. E no ano passado, Jorge Jesus e Sampaoli, dirigindo Flamengo e Santos, respectivamente, foram primeiro e segundo colocados. Isso significa alguma coisa, Caio Ribeiro? Fala, Rizek, PVC. Prazer participar aqui do podcast de vocês, para a gente falar um pouquinho dessa última rodada, do que vem pela frente no final de semana, e para a gente reconhecer, sim, que existe gente que vem de fora e que apresenta soluções diferentes, apresenta trabalho, conseguem dar uma resposta rápida em relação às ideias de jogo com o plantel dos clubes onde eles passam. E eu não acho que seja por acaso o Jesus fazer o que ele fez o ano passado. O Sampaoli está repetindo no Galo o que fez no Santos. O Kudê, que já tinha feito um grande trabalho no Racing, está colocando o Inter entre os melhores times da competição, porque os caras são bons. E não tem que ter vergonha em assumir que os caras realmente são bons. Eu só baixo a bola um pouquinho do Domenech Torrent, PVC, que é o terceiro colocado, não por demérito dele, mas eu vejo o Flamengo nas cabeças do Campeonato Brasileiro, muito mais pela qualidade do elenco, um elenco espetacular, fantástico, com uma ideia de jogo vitoriosa do ano passado, mas no caso do Atlético e do Inter, vejo claramente times autorais. O Domenech tem muitos jogadores, de fato, agora não dá para a gente desmerecer. A gente vai bater na questão do empate com o Bragantino, que tem 2 aspectos. Ontem tinha muito o Rubro Negro cornetando, porque o Gerson estava fora, mas ele usou 4 jogadores repetidos do jogo de terça-feira. A gente não, é um ano diferente, é um ano de pandemia, mas não pode voltar a ser comum jogarem terça e quinta-feira, como aconteceu com o Flamengo. Na hora que você falou dos 3 técnicos estrangeiros, eu citei 2, né? Eu citei o Sampaoli e o Kudê. Eu não coloco o Domenech, não. Eu penso exatamente como vocês. O PVC foi muito feliz. E aí a minha crítica não é o Domenech, não. A minha crítica é a CBF. Inclusive no Seleção, há muito tempo atrás, a gente já debateu isso. E na ocasião eu falei, se vocês permitirem, vocês CBF, permitirem um espaço de um jogo para o outro de 48 horas... vai cair a qualidade do jogo, vai aumentar o número de lesões. Hoje se joga numa intensidade muito mais alta do que na minha época, que já não é tão distante assim, e os caras vão machucar. Uma outra questão é analisar o trabalho dele no Flamengo. Eu acho que o Flamengo piorou. Eu acho que ele veio com uma proposta de jogo diferente, mesmo poupando alguns jogadores, eu acho que ele usa alguns atletas fora de posição, e isso piora o time e não melhora. Então, eu acho que precisam de ajustes no trabalho dele, sim. Eu queria começar a decifrar com vocês este enigma Palmeiras. Porque o Palmeiras, que hoje está 9 pontos atrás do líder, é o 7º colocado, ele perdeu 3 jogos para times, na minha opinião, em diferentes estágios, mas inferiores a ele, como elenco inferior ao Palmeiras. Botafogo, ninguém aqui vai discordar que o Botafogo tem um elenco inferior ao do Palmeiras. São Paulo, óbvio que é equilibrado, mas eu acho que o elenco do Palmeiras é melhor, oferece mais opções. E aí o Curitiba, que ganhou com a autoridade do Palmeiras, e o Curitiba, para mim, pratica o pior futebol desse Campeonato Brasileiro. Então, não é uma sequência normal, né? Perder um jogo ou outro acontece, mas o Palmeiras perdeu 3 jogos seguidos que não são normais. E isso levou à queda do Vanderlei Luxemburgo. Como é que você vê essa sequência do Palmeiras e como é que você explica, PVC, o fato de o Vanderlei não ter conseguido fazer um time de futebol envolvente, de um futebol que fluía, como, aliás, o clube queria quando trouxe no começo do ano? Eu acho que tem 2 erros. Assim, eu sou, por princípio, contra a demissão de técnico no meio do trabalho. Eu acho que o Palmeiras errou ao contratar o Vanderlei. Não vou dizer que errou ao demitir o Vanderlei, mas eu não demitiria porque eu caso com o técnico, no sentido de vou com ele até o final do trabalho. Eu assumi o risco. Agora, o erro foi lá atrás, quando você desistiu do Sampaoli e apostou no Vanderlei, entendendo que ele podia fazer o que fez nos anos 90. Aí, não se libertar de uma ideia que deu certo em outros momentos da história. Agora, o Palmeiras tem um contexto que precisa ser analisado. Isso não absolve o Luxemburgo, que já está condenado, já foi demitido.
o contexto é de um clube que mudou o seu projeto, que tinha 36 jogadores no ano passado, que hoje tem 27. São 11 da base, que reduziu 25% a folha de pagamento, porque no ano passado bateu 500 milhões de reais de dívida, que não está em condições de fazer altos investimentos e que, por isso, numa primeira análise, não considera a chance do Renzi chegar, o argentino, porque o Renzi chegaria pedindo reforços, como faz o Sampaoli no Atlético. O Palmeiras hoje não é esse clube. O Palmeiras hoje tem um projeto de contratar jogadores pontualmente e apostar nas divisões de base. Eu entendo quando não se contratou o Sampaoli. O Palmeiras chegou na ponta do lápis, com toda essa realidade financeira que a gente descreveu aqui agora há pouco. O Palmeiras fez a conta, era um sábado, o Flamengo jogou contra o Liverpool uma semana antes do jogo do Flamengo contra o Liverpool, num sábado. O Palmeiras passou a tarde fazendo contas na ponta do lápis com a calculadora e disse, dá para fazer. Telefonou para o Sampaoli e disse, olha, fechou. O Sampaoli respondeu, mas e aqueles 10% de tudo que eu ganhar, minha porcentagem de... E começou a fazer novas exigências. O Palmeiras falou assim, espera um pouquinho, se eu estou aqui uma semana discutindo relação, como é que vai ser um ano? E desistiu. Aí o erro é você sair do conceito do Sampaoli e ir para o Vanderlei. Porque aí você se entrega, o Maurício Gagliotti admitiu isso, ele se entrega à vontade de um conselho deliberativo anacrônico. Porque se o conselheiro fosse bom, a gente vendia. E agora eu vou falar do futebol mineiro. Cara, vocês imaginam, o Caio falou aqui do torcedor São Paulino, né? Faz o quê? Você joga da Ponte? E o Cruzeirense, cara, você joga da onde? Porque entre o Atlético Mineiro, líder da Série A, e o Cruzeiro, 19º da Série B, tem nada mais, nada menos que 37 clubes, 37 posições de diferentes. Então você imagina o cruzeirense que sai do seu apartamento, pega o elevador, encara o porteiro atleticano, entra no carro, no motorista de aplicativo, no táxi, o motorista atleticano. Não está fácil para o cruzeirense. Acho, essa é a minha opinião, que ontem o clube deu um sopro de esperança para esse torcedor. Porque o Filipão, você pode gostar, você pode não gostar, você pode ter 1000 opiniões sobre o Filipão e todas são válidas. Mas é inegável que o Filipão, a história dele no esporte, ela é marcada por vitórias, pela correção, por caráter, por grandeza, e é o que está faltando para um clube que está no limbo moral e esportivo, que é o Cruzeiro. Como é que você viu a chegada do Filipão sem bigode à Toca da Raposa, PVC? É surpreendente, sem bigode. E o que eu acho, acima de tudo, é admirável a vontade de trabalhar dele, porque é um homem rico, um homem de 71 anos, que vai fazer 72 em novembro, e que ele está voltando para trabalhar, que ele tá doido para trabalhar e assumir um time na Série B. Quer dizer, ele teve chance de acertar com o Bahia, ele teve aquela troca de olhares que não houve proposta, a gente deixou claro isso na semana passada, do Corinthians, tinha uma troca de olhares, e ele está tão louco para trabalhar que ele vai pegar o Cruzeiro na Série B. Coragem, Filipão, são 14 pontos que separam o quarto colocado da Série B para o Cruzeiro vice-lanterna. É um longo caminho a percorrer. Coragem. Eu não consigo fazer um prognóstico se vai dar certo, porque realmente o buraco está muito fundo. Mas tem uma torcida enorme. Coragem, Filipão. Coragem para você. Tomara que dê certo, cara. Ia ser uma história espetacular. Eu vou falar os jogos que vão rolar nesse fim de semana. Cada um escolhe um para dar um pitaco. Um pitaco que quiser. A gente vai ter Fluminense e Ceará, Curitiba e Santos, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, São Paulo e Grêmio, Corinthians e Flamengo, Inter e Vasco, Bragantino e Sport, Fortaleza e Palmeiras e, na segunda-feira, Botafogo e Goiás, Bahia e Atlético Mineiro. Eu vou escolher São Paulo e Grêmio. Eu estou numa expectativa de ver o dinizismo vingar, porque eu gosto de uma coisa no trabalho do Diniz, que é a maneira como ele busca soluções dentro do próprio elenco para mudar o time dele, mostrando que você não precisa demitir um técnico para mudar o seu time, você pode muitas vezes buscar alternativas. Ele buscou algumas delas, nem todas deram certo. Quando ele barra Arboleda e Bruno Alves e coloca o Diego e o Léo não vingou, mas o Diego vingou. Ele traz de volta o Bruno. Aí ele tinha um problema claríssimo no meio-campo, ele foi apostar no Gabriel Sara, que é um jogador que já tinha estreado em 2017, mas ele foi lá, buscou, deu força e está jogando muito bem.
barrou o Pablo, colocou o Brenner, que é um jogador de quem o próprio São Paulo já tinha desistido tempos atrás, e o Brenner está dando resposta. Então eu gosto de ver como o Diniz, embora um treinador que ainda precisa provar muito na vida dele, eu gosto de ver como ele se reinventa, como ele busca alternativas dentro do elenco dele. Vejo um São Paulo melhorando, um São Paulo evoluindo, um São Paulo que fez um belo jogo contra o Palmeiras no sábado, e a minha expectativa para a rodada é essa, ver se o dinizismo continua evoluindo contra um adversário difícil como o Grêmio. Porque eu acho que tem 2 grandes jogos da rodada, né? Então eu vou ficar com Corinthians e Flamengo. Você já falou do clássico do povo sem o povo, mas eu acho um jogo muito interessante no seguinte aspecto. E aí é uma informação, não é uma opinião. Eu sempre procuro, quando eu vejo o Corinthians com o Casares no banco, com o Luan no banco, eu procuro buscar informações, entender o que está acontecendo com o Corinthians, por que os jogadores... O Luan é um pouco mais fácil de responder, porque ele teve oportunidade. Mas, assim, houve um diagnóstico do Corinthians de que, fisicamente, o Corinthians é um time que precisa trabalhar muito a força do elenco. E isso explica, talvez, um pouco da falta de sucesso do Thiago Nunes nessa transição no modelo de jogo, quando ele era o treinador. O Corinthians está muito abaixo dos outros. Eu fui buscar essa informação que eu falei, cara, o Luan, que eu gosto demais, tá impressionante como ele perde a bola com facilidade. O cara, com o braço, tira ele da jogada e ele tá sem força. E aí parece que é um diagnóstico do elenco. Isso dito, qual vai ser a estratégia, eu imagino, para esses próximos jogos? O Corinthians um pouco mais fechado, um Corinthians um pouquinho mais conservador, apostando num time mais solto para o segundo tempo, potencializando Casares e companhia os 30 minutos que eles têm condições de jogar. Deve ter o Otério e outros jogadores. Contra um Flamengo que vem cansado por conta dessa maratona de jogos, que vem desgastado, porque não é fácil você jogar na terça, na quinta e no domingo, mas que ainda tem o melhor elenco do Brasil. E mesmo jogando na Arena do Corinthians, eu considero o favorito para esse confronto. Eu vou escolher Fluminense e Ceará. Claro que os melhores jogos são São Paulo e Grêmio, Corinthians e Flamengo, mas é impressionante o trabalho que o Odair Hellmann faz e a atuação que ele teve contra o Atlético no Mineirão, sem Nenê e sem Fred. Ou seja, com um time que agride mais a marcação. É muito difícil você ter um time agressivo com Nenê e Fred dando o primeiro combate lá na frente. Bom, na segunda-feira eu provavelmente vou morder minha língua aqui de elogiar o Fernando Diniz, porque isso sempre acontece, mas na segunda-feira a gente vê. Paulo Vinícius Coelho, um grande abraço para você. Caião, um prazer tê-lo aqui à mesa. A gente volta na segunda-feira. Tenham todos um ótimo fim de semana. Até segunda, gente. Tchau.